Nesse tutorial, nós vamos aprender como programar os parâmetros da técnica de espectroscopia de impedância no software da PalmSense. Essa técnica está disponível somente no modo científico. O primeiro parâmetro disponível para nós programarmos é a faixa de corrente, que pode ser restringida a somente algumas faixas ou selecionada a faixa toda. Ao selecionar a faixa toda, nós temos o ajuste automático de escala. Isso é, o software selecionará a faixa que melhor se adequa à resposta do nosso sistema. Em seguida, nós temos as opções de pré-tratamento, no qual nós podemos aplicar potenciais durante determinados tempos antes da medida de espectroscopia de impedância em si. Se essas etapas não forem necessárias, basta programar tudo como zero. Em seguida, nós temos os parâmetros da técnica em si. O primeiro deles é o tempo de equilíbrio, que equivale ao tempo no qual o software ajustará a melhor faixa de corrente para o sistema aplicando o potencial inicial programado. Em seguida, nós temos o tipo de scan. Existem 3 tipos de scan que nós podemos programar. O primeiro deles é uma varredura de potencial. Esse modo ele é definido por 3 parâmetros básicos: potencial de início, potencial final e o potencial de step. Potencial de início e potencial final é o intervalo no qual eu vou fazer a minha varredura de potencial. Potencial de step é o intervalo de potencial no qual eu vou ter o registro da resposta no meu gráfico. E aqui é a amplitude. Em seguida, eu tenho varredura de tempo. Esse modo ele é definido pelo potencial aplicado, pelo tempo de corrida, que é o tempo de corrida do experimento, e o intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo no qual eu vou ter o registro de pontos no meu gráfico. E, novamente, a amplitude de potencial. O último modo é aplicar um potencial fixo. Esse modo ele é definido basicamente pelo potencial que eu quero aplicar. Embaixo a gente tem a amplitude novamente. Os outros parâmetros são comuns para os 3 modos. Eu tenho o tipo de frequência, que eu posso ter uma varredura ou uma frequência fixa. Se eu selecionar frequência fixa, eu preciso programar a frequência. E aqui embaixo, esses 2 parâmetros são comuns para os 2 modos. Se for a varredura, eu preciso do número de frequências e o máximo e mínimo de frequências. Agora os 2 modos. Tempo mínimo de amostragem, digamos assim, é o tempo de coleta de dados após a frequência ter sido aplicada ao sistema. E o tempo máximo de equilíbrio é o tempo no qual a frequência vai ser aplicada. Nesse tempo, eu só estou aplicando a frequência, não estou coletando meu dado. Meu dado vai ser coletado nesse tempo mínimo. Então, primeiro eu tenho o tempo máximo, seguido pelo tempo mínimo. Eu posso ter pré-tratamentos antes de cada uma das frequências, programando etapas de aplicação de potencial antes de cada uma das frequências serem aplicadas ao sistema. Embaixo, eu tenho a possibilidade de medir o potencial de circuito aberto antes da espectroscopia de impedância. Nesse caso, somente o potencial aplicado pode ser somado ou subtraído ao OCP, porque nós estamos num potencial fixo. Se eu estiver numa varredura, são esses os parâmetros que podem ser acrescidos ou subtraídos. Clicando nesses 3 pontinhos, a gente tem a opção de limitar a varredura quando a corrente atingir certos valores. Aqui em parâmetros avançados, nós temos filtros, especialmente com relação a ruídos,
que devem ser otimizados para cada um dos experimentos realizados, são casos particulares. E aqui nós temos a possibilidade de deixar a célula ligada por um determinado tempo após a finalização da medida eletroquímica em si. Lembrando que parâmetros e informações sobre a técnica são encontradas clicando-se nesse botão ao lado do nome da técnica. Esses são os parâmetros que nós podemos programar para o experimento de espectroscopia de impedância no software da PalmSense.